Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine nos nossos corações nesse dia. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede, mais uma noite de descanso. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade e a liberdade para estudarmos a sua palavra. Que o Senhor possa estar nos orientando nessa manhã, nos dirigindo e nos conduzindo, Senhor, aquilo que o Senhor quer, no recado que o Senhor quer nos dar. Dá-nos a orientação do Teu Espírito, em nome de Jesus. A lição 7 da nossa revista Legados da Fé do Novo Testamento vai nos falar hoje a respeito do liberto de Gerasa. Nós conhecemos mais ou menos a história, mas o texto se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, no capítulo 5. Abra sua Bíblia e leiamos juntos, acompanhe a leitura do Evangelho que dá base à nossa lição de hoje. Marcos 5, a partir do versículo 1. Entretanto chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugar. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E exclamando com alta voz: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Porque Jesus lhe dissera: "Espírito imundo, sai desse homem." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se desempenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que o que fora endemoniado, para que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: "Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Essa é a palavra do Senhor. A caminhada cristã nos possibilita viver muitas experiências. Algumas são possíveis de racionalizar, outras assumem a dimensão do mistério, quando testemunhar o poder sobrenatural de Deus colabora para a nossa maturidade cristã e compromisso missionário. Assim foi com os discípulos. Ao optarem por caminhar com Jesus, eles se depararam com experiências que os confrontavam e os ensinavam. Tudo isso era parte do projeto pedagógico de Jesus, para que eles amadurecessem na fé, no compromisso com a missão.
e no amor pelas pessoas necessitadas. A experiência do encontro com o liberto, Gerazeno, foi uma dessas experiências. O que os discípulos puderam aprender? O que nós podemos aprender? Antes de falarmos aqui a respeito do texto da lição, eu vou tomar emprestado algumas considerações feitas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes no seu comentário ao Evangelho de Marcos, a respeito desse assunto, né? Que é meio complexo. Há muitas pessoas que negam, que não acreditam, e muitos cristãos também que não acreditam na possessão demoníaca e não acreditam naquilo que o diabo pode fazer na vida das pessoas. O exemplo daquilo que nós lemos aqui no Evangelho é muito claro daquilo que ele pode fazer, né? Então, algumas considerações do reverendo Hernandes. Ele diz assim, em primeiro lugar, quanto vale uma vida para Jesus? Jesus fez um alto investimento na vida daquele homem gadareno. Ele enfrentou a fúria do mar e depois a fúria desse homem possesso. No capítulo anterior, né, o evangelista Marcos narra, né, a tempestade que eles enfrentaram no mar, né? Nós vamos encontrar Jesus acalma a tempestade, né? Quando nós conhecemos essa história, que Jesus estava dormindo no barco e todas essas coisas, né? Todos já haviam desistido daquele homem, menos Jesus. Aquela viagem foi proposital. Jesus vai a uma terra gentílica. Depois de um dia exaustivo de trabalho, depois de uma terrível tempestade, para salvar aquele homem possesso. Nada do que Jesus faz é por acaso. Em segundo lugar, quanto vale uma vida para Satanás? Satanás roubou daquele homem tudo que lhe era precioso. Roubou a sua saúde, roubou a sua, como que a gente pode dizer, o seu pudor, ele andava pelado, né? Roubou dele o discernimento, ele vivia no meio dos sepulcros. Se agredia, se machucava. Então, ele roubou tudo dele. Família, liberdade, saúde física, mental, dignidade, paz e decência. É isso que Satanás faz. É isso que Satanás faz. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e para destruir. Quando Jesus perguntou para ele, quem são vocês? Eles disseram legião. Legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos. Nada infundia tanto medo e terror quanto uma legião romana. Era um exército de invasão, crueldade e destruição. Por onde uma legião passava, deixava um rastro de destruição e morte. E aquele homem tinha uma legião de demônios nele, que age exatamente igual aqui os legionários romanos. As legiões romanas formavam um braço forte com o qual Roma havia subjugado o mundo todo de então. Assim era o poder diabólico que dominava aquele pobre ser humano. Havia um poder de destruição descomunal dentro daquele homem, transformando a sua vida num verdadeiro inferno. A possessão demoníaca, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um mito, não. É uma triste realidade, né? E nós precisamos estar atento a isso. Os espíritos malignos levam as pessoas a se envolverem com tudo que é imundo. Há pessoas chafurdando-se na lama hoje. Quem pratica pecado é escravo do pecado. Quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Há pessoas que entram em cemitérios e desenterram defuntos para fazer despachos aos seus demônios. Isso é uma realidade, isso é uma verdade.
Não é uma brincadeira, né? Aquele homem experimentou o pior dessa possessão demônica. Quem está aí ainda hoje, né? Às vezes a gente acha que não, né? Mas há situações, eu já presenciei, né? Situações em que as coisas que as pessoas estão passando não são físicas. Vai no médico, vai no psiquiatra, vai não sei aonde, toma remédio e não resolve nada. Então você precisa olhar e verificar se não é uma possessão demoníaca, se não é espíritos ruins que estão na vida da pessoa. E aí o processo é um tratamento de libertação espiritual, né? Há irmãos, há ministérios na igreja, né, para fazer esse trabalho de oração e de libertação. Então é preciso a gente ficar atento, porque o diabo, ele é enganador. Ele vai procurar de todas as maneiras nos enganar, levando-nos para outra direção, quando na verdade a direção que nós devemos ter é Jesus. Porque Jesus é somente ele que liberta, não tem outro. Não diremos nós, né? Perguntou o apóstolo Pedro para Jesus, se só tu tens palavras de vida eterna. Então Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma vidas e Jesus liberta, né? Muitas vezes a pessoa precisa de libertação. Libertação. É o que nós temos aqui, né, nessa narrativa. Essa foi uma narrativa importante para a comunidade primitiva, pois ela está relatada nos 3 evangelhos, com algumas diferenças, mas estão lá. Ainda que cada autor apresente a história sobre a sua perspectiva, todos têm o compromisso de mostrar que não há força maligna, quer demônio, quer estrutura social, quer seja maior que o poder de Jesus. Nesse estudo, vamos nos ater ao relato proposto no Evangelho de Marcos. O tema da expulsão de demônios aparece em algumas das narrativas de Marcos. É assim que Jesus começa seu ministério. Se nós olharmos lá em Marcos 1, versículos 21 a 28, nós vamos encontrar isso. Não tardou que aparecesse, né? Depois Jesus contando aqui Marcos, fala assim, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus, mas Jesus respondeu, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Então nós vamos encontrar na narrativa de Marcos, nos evangelhos narrados por Marcos, muitas situações em que Jesus enfrenta esse tipo de situação, né? O Evangelho de Marcos também apresenta a discussão sobre o poder de exorcizar, né? Está lá no capítulo 3, diz assim, também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus, mas Jesus lhes advertia severamente que não contassem isso, né? Não fizessem publicidade disso, né? Os discípulos recebiam o poder de expulsar demônios, né? Nós vamos encontrar ainda essa narrativa também no Evangelho de Marcos. Referei quando Jesus manda os discípulos, né, para pregar, vão pregar. Mandou a primeira missão dos discípulos, ele falou, deu-lhes autoridade para expulsar demônios. A referência é a libertação de Maria Madalena, né? Quando fala de Maria Madalena, diz que dela Jesus havia expulsado 7 demônios. É um relato de uma expulsão por um não discípulo, né, de Jesus. Nós vamos encontrar isso lá em Marcos 9, do 38 e 39, quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, encontramos o homem aí, né, que em seu nome expulsa demônios, né? Jesus falou para ele, ó, deixa ele. Quem não é contra nós é por nós. Nós conhecemos essa passagem. Uwe Wegner
Afirma também que no Novo Testamento os demônios eram concebidos como espíritos, ou seja, poderes sem carne e osso. Nós vemos a narrativa lá de Jesus, né, com os discípulos de Emaús, né, que Jesus desapareceu. Eles estavam lá, quando Jesus partiu o pão, que eles reconheceram, né? Que incidem sobre pessoas, e aí eles acreditavam, né, que os demônios eram espíritos, lógico que não é o caso de Jesus, né, que sem carne e osso, que incidem sobre as pessoas e causam malefício. Né? A possessão demoníaca é uma possessão espiritual, não é física. Que malefício a possessão demoníaca trazia àquele homem? Solidão, tormenta na alma, né? Feridas no corpo, que ele se machucava com pedras. O encontro com Jesus foi benéfico a ele em muitos sentidos. Foi em Gerasa, a terra dos Gerazenos, que tudo aconteceu. Jesus, que começa o ministério expulsando o poder do mal entre as pessoas do seu povo, atravessa o mar para alcançar novos, considerados gentios, diferentes dos judeus, pois todas as pessoas são dignas de serem abençoadas por ele. Com isso, os discípulos aprenderam que a boa notícia de Jesus rompe as barreiras culturais e não está restrita a um povo. Quando Jesus encontra a mulher Ciro-Fenícia, que ela vai atrás de Jesus pedindo para que ele expulsasse o demônio da filha dela. Né? Jesus diz assim, não é bom, né, jogar aos cachorrinhos, né? E ela respondeu, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus disse para ela, por causa dessas palavras aí, por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. O homem possesso perambulava pelos sepulcros. Na teologia da época, os demônios eram considerados impuros. Também na dimensão cultica e no texto, vemos alguns elementos que evidenciam a impureza, como o sepulcro. Né? Para o povo judeu, o simples contato com alguém morto era considerado uma atitude impura. Ele precisava se purificar durante algum tempo antes de poder de novo frequentar o templo, levar sacrifícios. Era um negócio bastante rigoroso com relação a isso. O contato com os túmulos era provavelmente considerado como ritual impuro. Na crendice popular, os cemitérios eram tidos como lugares assombrados por fantasmas e espíritos encarnados. Até hoje a gente tem medo desse negócio, né? Ninguém de boa vontade sai de noite para dar uma voltinha num cemitério. Outro indicativo de impureza são os porcos, para onde os demônios pedem para ir. Nos costumes judaicos, porco é um animal impuro. A presença de uma manada de porcos ali colabora com a ideia de que era um território gentil, não era um território judaico, senão não teria porcos. O homem vivia em uma situação degradante, oprimido, correntado. Tinha no seu corpo as marcas de um sofrimento sem tamanho. O nome do demônio que atormentava aquele homem era Legião, né? Nós já falamos aqui. Uma referência à Legião Romana, uma espécie de exército do Império Romano, conhecido pela sua forma perversa de atuar. Além do simbolismo que aponta a multidão de demônios que o atormentavam, Masters afirma que o evangelista associa o poder do mal com o poder político e militar do Império Romano. Né? Nada a ver com aquilo que a gente tem presenciado, né, em muitos países, né, e em um grau um pouco menor aqui também, né? Que dominava o mundo através das suas legiões. Hoje nós não somos dominados por legiões de soldados armados, mas somos dominados pelo poderio financeiro. Né? Isso nos ajuda a perceber que a proposta libertadora de Jesus é integral. Jesus liberta de tudo. De tudo. A libertação é integral. Transforma a vida da pessoa. Eu sou um testemunho disso, né? De uma libertação integral que Jesus fez na minha vida.
mudou a minha vida completamente. A proposta libertadora de Jesus leva em conta as várias dimensões humanas, né? A libertação começa com um encontro. O homem vai em direção a Jesus. Diante dele, o mal estremece. Diante de Jesus, né? Até o diabo treme mesmo, né? E porque ele reconhece a autoridade de Jesus. O demônio chama Jesus de filho do Deus Altíssimo. Quem atormentava as pessoas pede para não ser atormentado. A resistência é pequena diante do poderio de Jesus. No final, eles são derrotados, entram nos porcos e são jogados no mar. Mas isso tem consequência. A tranquilidade do homem agora liberto contrastava com o temor dos porqueiros, que fugiram e anunciaram o que havia acontecido na sua perspectiva. Jesus havia destruído os porcos por causa do endemoniado. O desejo do liberto gerazeno em seguir a Jesus contrastava com o pedido do povo para que Jesus fosse embora. Eles não estavam felizes porque o homem foi liberto. Eles estavam preocupados com a perda que eles tiveram com a morte dos porcos. Jesus foi embora, contudo, deixou uma incumbência para o liberto. Anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ele imediatamente atendeu a ordem do seu Senhor e começou a proclamar tudo o que Jesus lhe tinha feito. Os discípulos seguiram com Jesus e levaram na bagagem mais uma experiência sobre o poderio do próprio Jesus, com quem eles andavam. A misericórdia do Senhor e sobre o valor inestimável da vida humana, que nunca pode ser comparada ao dos porcos. A sociedade não tem poder para resolver o problema do pecado nem libertar as pessoas das garras de Satanás. Somente o Evangelho transforma, somente Jesus liberta, já falamos isso. A sociedade de Gadara não apenas rejeitou esse homem na sua desventura, mas também não valorizou a sua cura, nem a sua salvação. Eles expulsaram Jesus da sua terra e amaram mais os porcos do que a Deus. E é esse homem. Os porcos valiam para eles mais do que a vida daquele homem. Em muitas versões bíblicas, o título desse relato refere-se ao Gerazeno como endemoniado. Sua história é contada por conta da cura e libertação que ele experimentou. No encontro com Jesus, esse homem solitário, que só consegue falar de dor e clamar a respeito do seu flagelo, foi liberto, restabelecido, e recebeu a ordem do Senhor para voltar para a convivência da sua família e contar-lhes o que Jesus tinha feito. É interessante isso, né? Porque nós vemos muitas narrativas de curas de Jesus no Evangelho, e que ele fala para a pessoa, não fala nada, não conta nada para ninguém, fica quieto. Mas é interessante que aqui, quando ele expulsa o demônio, ele faz questão que aquele homem vá contar para todo mundo o que tinha acontecido com ele. Contar então a sua família, ao seu povo, que Jesus tinha feito sua vida, o que ele anunciou também às pessoas das 10 cidades, né, ao entorno. Decápolis, que a gente vê no Evangelho, significa 10 cidades. Das inúmeras lições que se pode extrair desse texto, vale a pena destacar. Na atuação de Jesus, percebemos um Deus que se dispõe a cruzar fronteiras para ir em direção ao ser humano, a fim de lhe servir como refúgio, como libertador, como transformador, como salvador. No texto de João 4, que narra Jesus no seu encontro com a mulher samaritana, ele enfatiza bem, né, a expressão, era-lhe necessário passar pela Samaria. Ou seja, Jesus precisava passar por ali, porque tinha alguém lá precisando dele. E aqui Jesus atravessou o mar, enfrentou uma tempestade, porque tinha alguém lá precisando dele.
Nesse sentido, o convite que Jesus nos faz para segui-lo como instrumentos a seu serviço nos compromete com o anúncio de uma mensagem que seja libertadora, com a acolhida de todas as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam. Pessoas feridas, né? Concorrentes diversas, aprisionados por demônios, por estruturas ou por pessoas que as oprimem. Né? Quantos maridos aí não estão oprimindo as suas esposas? A gente tem ouvido no noticiário que nesse tempo de pandemia a violência contra a mulher tem aumentado muito. Isso é um tipo de opressão, e grave. Algumas chegam a ser mortas. Então essas pessoas aprisionadas devem ser alvo da nossa acolhida e da nossa atuação missionária. A autoridade nos foi concedida por Jesus e devemos usá-la a serviço do próximo. Essa semana, não vou contar todo o fato, mas nós recorremos ao meu filho que mora em Rio Preto, né? Para que ele e o pessoal lá da igreja que ele congrega possam socorrer o rapaz, filho de uma moça da comunidade da Serrinha daqui. Né? Nós não estamos lá, mas nós temos lá, e o Fabrício, muito atenciosamente, já foi atrás, né, de ajudar aquele moço que está enfrentando uma opressão muito grande. Na indignação do povo diante do que Jesus tinha feito, é possível enxergar quanto as pessoas também se encontravam acorrentadas pela ganância, por valores distintos daqueles do reino de Deus. A vida humana não tem preço. O que havia acontecido ali era um milagre. Mas não conseguiram perceber esse milagre. Só olharam o prejuízo material na perda do pão. O egoísmo e a ganância não lhes davam possibilidade de perceber, né, os porcos como recursos investidos para salvar uma vida. Enxergamos a completude do processo de libertação de Jesus por meio desse encontro. Aquele homem havia recuperado a dignidade, a autonomia. Falava e pensava por si mesmo. Ao recuperar a sua autonomia, percebeu a importância de seguir Jesus, o Mestre. Jesus deseja nos libertar das correntes que nos aprisionam, deseja restaurar cada vez mais a nossa dignidade. E assim preservar a nossa autonomia e possibilidade de tomar as decisões de segui-lo ou de deixá-lo. É opcional. Né? Nós temos o livre-arbítrio, seguimos a Jesus ou não. Vamos atrás da salvação ou não. Os demônios perseguiram aquele homem que, ao ser liberto, desejou seguir voluntariamente Jesus. Isso que a gente tem que prestar atenção. Nós, quando somos libertos, queremos seguir Jesus. As experiências com Jesus são fundamentais para o nosso crescimento espiritual e devemos buscar vivenciá-las constantemente. Cristo é nosso libertador e salvador. Portanto, não devemos temer os demônios. Deus tem sempre a palavra final sobre a nossa vida e o poder de nos libertar das correntes e da ganância, de forma que tudo em nós seja para o louvor do seu nome e o anúncio do seu poder. Os gadarenos rejeitaram a Jesus, mas Jesus não desistiu deles. Eles expulsaram a Jesus, mas Jesus enviou para o meio deles um missionário. O Senhor não nos trata de conformidade com os nossos pecados, graças a Deus. Para a gente refletir à luz, né, desse evangelho, esse estudo tem que ser até muito mais profundo. Que tipo de cadeias encontramos nas pessoas hoje, dentro e fora da igreja? Como podemos ser agentes de libertação nas mãos de Deus? Estamos dispostos a ser agentes da libertação? Tal como aquele Gerazeno, Jesus também
nos envia para contar para os outros as maravilhas que Ele fez e faz na nossa vida. E nós podemos fazer isso de várias maneiras. Podemos, né? A ação missionária pode ser feita indo, contribuindo e orando. O que nós estamos fazendo para que a palavra de Jesus seja levada a todos os cantos? Todo mundo pode fazer alguma coisa. Falamos terça-feira do texto de Romanos capítulo 12 a respeito dos dons que cada um tem. E todos nós temos um, basta que a gente coloque ele à disposição do Senhor. Né? Desculpe. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas, dando-nos um domingo abençoado, né, na sua presença e sob a sua proteção. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo em que pudemos aqui meditar na tua palavra. Que a tua palavra encontre terreno fértil nos nossos corações para frutificar. E que os nossos frutos possam mostrar para as pessoas que o Senhor pode libertá-las, não importa a prisão em que elas estejam. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.